Três melhores investimentos para a sua aposentadoria. Investimento é uma aplicação de recursos, dinheiro, tempo ou esforço, com o objetivo de gerar retorno ou lucro no futuro. Pode envolver diversas formas, como aquisição de bens financeiros, de imóveis ou a participação em negócios. O objetivo principal é que o dinheiro trabalhe e gere ganhos ao longo do tempo. Em resumo, investimento é a alocação de recursos com a expectativa de gerar retornos no futuro. O objetivo de um investimento é aumentar o valor dos recursos investidos e obter lucro. As formas de investimento podem ser ativos financeiros, imóveis, participação em empresas e etc. As considerações sobre o que você deve considerar quando você vai procurar um investimento: rentabilidade, o risco, o tempo do investimento, os objetivos financeiros que você tem, o seu perfil de investidor, entre outros aspectos. Quando você fala em investimento de uma forma tradicional, a gente tem dois tipos aí, que é a renda fixa e a renda variável. Sendo que a renda fixa, nós vamos ter investimentos como CDB, Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto tem vários tipos de investimentos. Tem CRIs, tem CRAs, tem LCI, tem LCA, tem debêntures. Então tem vários tipos. E quando você fala na renda variável, você vai ter também alguns tipos de investimento, como ação, fundo imobiliário, e aí outros ainda investimentos dentro da renda variável. E aí, para você decidir qual investimento você vai querer, você vai precisar, você tem que saber qual o objetivo, por que você quer investir. Lembrando sempre que tem dois tipos de investimento que são os principais, que são a reserva de emergência e a aposentadoria. Independente dos outros objetivos que você tem, esses não podem faltar, porque pode acontecer uma emergência a qualquer momento com você, isso não tem como prever, e que você, teoricamente, não vai morrer antes, você vai se aposentar, você vai ficar velho, então você precisa ter uma aposentadoria segura. E depender do INSS em pleno século XXI, a gente sabe que isso não se sustenta no longo prazo, visto que a nossa população ela está envelhecendo cada vez mais e nascendo cada vez menos. Então você tem que saber ter esses critérios, mas todos os outros vai depender da pessoa individual. Se quer comprar uma casa, se quer comprar um carro, se quer viajar, se quer estudar. Por isso que é necessário, que é crucial, que você saiba por que você quer investir. E aí, quando a gente fala sobre investimentos para aposentadoria, tem três tipos que são muito bons e que, se você quer se aposentar com segurança, você deveria ter. E aí, os principais, na minha opinião, são o Tesouro IPCA, o Tesouro Renda Mais e fundos imobiliários. Vou te falar um pouco sobre cada um deles. Vou te falar algumas características agora do Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é um título de renda fixa emitido pelo governo federal que garante proteção contra a inflação, pois sua rentabilidade é atrelada ao IPCA, mais uma taxa de juros que essa taxa é fixa. Essa característica torna essa opção de investimento segura e também atrativa para quem busca prever e também para quem busca preservar o poder de compra do dinheiro no longo prazo. Algumas características desse tipo de investimento: primeiro, que ele tem um rendimento híbrido, né? Ele tem a parte fixa, que é uma taxa, mais a parte variável, que é o IPCA, porque o IPCA ele pode mudar a qualquer momento, né? Então, ele tem essas duas partes. Outra coisa, ele protege contra a inflação, porque a inflação é medida o quê? Pelo IPCA. Então, se ele vai render sempre acima do IPCA, porque é IPCA mais alguma coisa, ele vai estar sempre ganhando da inflação. E isso é muito bom, principalmente nos momentos ali de crise financeira. Outra coisa, ele é seguro, ele é um dos investimentos mais seguros que a gente tem, visto que ele é do próprio governo. Então, você tem também essa vantagem. Outra coisa, a variação de preço. No mercado secundário, o preço do título ele pode variar, mesmo que o investidor não venda antecipadamente, devido a fatores como mudança nas taxas de juros e expectativas de inflação. Então, é um ponto que você tem que ter atenção, né? Tem as coisas boas, mas também tem esse ponto de atenção. Outra coisa é a rentabilidade real. O título ele garante uma rentabilidade que supera a inflação, como eu já falei. Ou seja, uma rentabilidade que é sempre real e positiva. Outra coisa, é indicado para o longo prazo, né? Como, por exemplo, para investimentos como aposentadoria. Não necessariamente só para aposentadoria, mas como a gente está falando de investimentos aqui para aposentadoria, é uma das melhores opções. Nós aqui no Brasil temos muita tradição nos investimentos da renda fixa, porque a gente está sempre com algum problema na inflação, com os conhecidos como o país da renda fixa. Então, se você vai investir numa renda fixa e está investindo numa renda fixa que é no governo, isso é muito bom para a sua aposentadoria. Mostrando aqui as opções de Tesouro IPCA, nós temos três opções, que é o IPCA 2029, o IPCA 2040 e o IPCA 2050. Lembrando que não vou falar sobre IPCA com juros semestrais, porque o juro semestral ele é mais voltado para quem já está vivendo de renda, né? O IPCA 2029 está rendendo o IPCA mais 7,42, o valor mínimo da compra é 33,78 e o valor da cota inteira é R$ 3.378,62.
Nós temos aqui que o vencimento é no dia 15/5/2029. O IPCA 2040 tem aqui o IPCA mais 7,30, que o valor mínimo para comprar é R$ 15,41 e o valor da cota R$ 1.541,32. E o vencimento é no dia 15 de agosto de 2040. E o 2050 está o IPCA mais 7,14%. O valor mínimo ali está R$ 7,95. O valor da cota inteira, então, é R$ 795. E o vencimento é no dia 15/8/2050. O outro investimento é a Renda Mais. Esse investimento é um pouco mais novo, porque ele foi criado pelo governo e esse ele foi criado literalmente para isso. Tanto que a forma que ele é chamado é renda extra na aposentadoria. Não é outra forma de chamar esse investimento, porque ele foi criado justamente para isso. Literalmente para isso. Não é para ser a sua renda principal ali, mas para te ajudar, tá? E ele vai pagar ali por cerca de 20 anos. O Tesouro Renda Mais é um título público do Tesouro Direto que ele é projetado para auxiliar no planejamento da aposentadoria complementar, como eu acabei de falar. Ele oferece um rendimento que é híbrido, combinando uma taxa fixa com a variação da inflação, ou seja, ele rende também em cima do IPCA e IPCA mais alguma coisa. Após a data do vencimento, o investidor ele recebe o valor investido ali por 20 anos, com parcelas mensais e parcelas iguais, com uma taxa extra, né, com um rendimento extra. Algumas características com relação a esse investimento. Primeiro, o rendimento dele é híbrido, né, o IPCA mais alguma coisa, como eu já falei. Outra coisa, ele é mensal após o vencimento, né, você vai receber ele por 20 anos, valores parcelados, né, se vamos supor que você colocou e deu R$100, ele vai dividir R$100 por 240 meses, por exemplo, e aí ele vai te pagar parcelas iguais durante esse prazo, durante esse tempo. Outra coisa que é até importante falar é que ele vai te pagar só por 20 anos. Então, o que acontece? O ideal seria que você fizesse mais de um investimento, caso você queira investir na Renda Mais. Você procura um que está mais próximo do dia que você aposenta. Você não vai conseguir um exatamente no dia, pode ser que consiga, mas é mais difícil. Mas você pode procurar um próximo ali, um pouquinho antes ou um pouquinho depois da data que você vai se aposentar, e você pode procurar um que seja ali proporcional ao tempo que esse primeiro investimento termina de pagar. Vamos supor que você consegue 2 anos antes daquele terminar de pagar, ou 2 anos depois, isso vai te dar uma segurança para você continuar recebendo. Porque aí, em vez de você receber só por 20 anos, você começa a receber por 40. Porque a gente sabe que você vai aposentar ali pela volta dos 60 anos. E a gente está vivendo hoje 100 anos brincando. E daqui 40, 50 anos pode ser que isso aumente. Então, se você receber essa renda só até os 80 anos, você vai ficar com mais 20, 30 anos aí sem receber. Então, o ideal é que você continue. Vai fazendo e vai continuando a receber esse valor. Quando for mais 20 anos, se for preciso, você faz de novo, para que você não fique sem esse valor, tá? Não é para deixar herança para filho, né? Não é sobre isso esse vídeo, tá? É literalmente para que você tenha aposentadoria confortável, que não precisa se preocupar, que você possa viajar, possa ir para o médico, possa comprar remédio, possa comer bem, possa fazer o que você quiser na aposentadoria. Você pode passar aí 30, 40 anos trabalhando, né? Que é o ideal para todo mundo. Outra coisa, ele é uma proteção contra a inflação, como eu já falei, ele rende em cima do IPCA, então ele vai estar sempre ganhando da inflação, o que é muito bom. Outra característica é bom lembrar que ele não é feito para ser a sua renda principal, ele foi feito para ser ali um valor complementar, uma renda extra na aposentadoria. Claro que você pode transformar se você quiser, mas existem outras opções, como o próprio IPCA, como alguns fundos imobiliários que eu vou já te apresentar, tá? Então o ideal é que você use ele, porque ele foi feito para ser uma renda extra. Se você tem mais valores para usar, bota em IPCA, bota num fundo imobiliário muito bom, e aí fica tudo equilibrado. E aí, quando se fala sobre resgate antecipado, eu sempre falo sobre isso. O ideal é que você deixe ele até o final do prazo, para que ele faça o serviço, né? Que ele faça o que ele veio para fazer, tá? E claro, você pode tirar antes, né? Você vai pagar ali as taxas e tudo mais, mas o ideal é que você deixe ele até o final. Outra coisa é que ele é isento da custódia da B3, né? Até o vencimento. Se você tirar ele antes, isso você vai pagando proporcional. Agora, se você deixar até o final, você fica isento. E a tributação dele também é regressiva, como todos os outros, né? Que vai de 22,5%. Se você deixar até o prazo máximo ali, você vai pagar apenas 15%. Infelizmente, diferente do CRI, do CRA, você que não paga, né, imposto de renda, aqui você tem que pagar, independente de você deixar até o final. Mas você diminui, porque eles vão pensar de 22% para 15%, ainda é muito caro, mas é muito menos, né? Se for pensar assim. E ele é muito fácil de você fazer, sabe? Você consegue fazer pela sua própria corretora. Lá no site do Tesouro, você não vai conseguir diretamente investir, te dá opções de corretoras indicadas por eles, mas você pode fazer isso pela sua própria corretora. O ideal é sempre só ver se estão cobrando taxas. E se está cobrando taxas, que taxas são essas? Para você não pagar demais, tá? Você ter sempre ali o controle sobre isso, porque vai interferir diretamente nos seus rendimentos. O Tesouro Renda Mais, nós temos aqui 8 opções
sendo que todos eles rendem em cima do IPCA. Eu vou passar aqui ligeiramente, tá? Porque são 8 opções e nós temos 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 e 2060, ou seja, a cada 5 anos. E aí, uma coisa que nós temos diferente do IPCA é porque lá o vencimento na mesma data do título do Tesouro. Aqui não. E aí nós percebemos que eles vencem todos no dia 15/12. Outra informação importante é que todos eles rendem em cima do IPCA, né? Então, ou seja, está sempre ganhando da inflação, o que é muito bom. E aí nós temos aqui informações sobre quanto eles rendem em cima da inflação e nós temos também aqui informação sobre o valor mínimo de cada um e nós temos aqui o valor da cota inteira. Lembrando sempre que desde o final do ano passado pode comprar a partir de 1% do valor de uma cota, né? Então aqui são os valores de 1% e aqui é o valor de uma cota inteira, né? Mas tem alguns que são até bons do valor, até que R$2. Então, você consegue comprar quanto você puder a partir desse valor. E sempre proporcional, né? Porque, por exemplo, se você quer R$5, você não vai conseguir comprar R$5 fechados. Você vai ter que comprar ali, sempre multiplicando por 2,21, 3,15 e assim sucessivamente. A terceira opção são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários nada mais é do que você investir de uma forma indireta em imóveis. Esses fundos, eles investem em diversos tipos de imóveis. Pode ser um shopping, pode ser um escritório, pode ser um galpão logístico, entre outros. E podem gerar renda por meio de aluguéis ou da valorização dos imóveis, né? Então, são duas formas aqui que os fundos imobiliários pagam rendimentos. Por isso, é muito bom que você invista em bons fundos imobiliários. Algumas características importantes com relação aos fundos imobiliários nós temos. Primeiro, ele é um investimento coletivo, né? Quando você investe no fundo imobiliário MXRF11, por exemplo, você tem vários imóveis. Aqueles imóveis não são só seus. É de você, que comprou um pouco, mais de muita gente, mais de milhões de pessoas. Então, é um investimento coletivo, tem que ter essa noção. Uma vantagem que você tem também aqui é que você tem uma gestão profissional, né? Alguém que sabe, que estudou, que está preparado, que tem experiência, está ali cuidando daqueles imóveis, cuidando daqueles ativos. Então, é uma coisa muito boa para você. Outra coisa é a diversificação, porque vamos pensar, se tem ali um bom fundo imobiliário, ele investiu ali em vários tipos de prédios, que tem hotel, tem supermercado, tem um hospital, então é uma diversificação muito boa, porque se a área de saúde tá ruim, mas tem ali o galpão, se o galpão tá ruim, tem um shopping tá ruim, tem um supermercado, então assim, se é bem diversificado, claro, de uma forma equilibrada, isso é muito bom para você que investe nele, então isso é um ponto também. Outra coisa é a renda mensal, os fundos imobiliários, eles tendem a pagar renda mensal, e quanto mais tempo você deixa, mais ele vai render para você, e quanto mais você investe também, logicamente, mais rendimentos. A liquidez, né? A gente está falando de renda variável. A renda variável ela não é tão líquida, mas ela não é tão líquida no curto prazo. A renda variável ela foi feita para o longo prazo, tá? Então, se você deixa mais tempo, você vai ter mais liquidez. Mas no curto prazo, de fato, não tem como. Acessibilidade. Hoje em dia é muito fácil você comprar um fundo imobiliário, você consegue comprar muito barato. Eu vou te apresentar agora as opções, você vai ver que tem opções de R$8, R$9, tem opções de 100, de 1.000, você vai ter várias opções. Mas com R$10 você consegue comprar uma cota de fundo imobiliário e no próximo mês já está recebendo alguma coisa. Ah, mas eu vou receber 10 centavos. Cara, vamos pensar. Se você proporcionar o seu salário, quanto tempo você vai trabalhar para ganhar 10 centavos? Se você está ganhando salário mínimo hoje. Então, assim, né? Você não vai fazer nada praticamente no seu sofá, na sua cama, você investiu no fundo e por mês está ganhando 10 centavos. Mas se você, esse mês você comprou R$10, no próximo mês você compra R$10, você vai ter 20 centavos. Se em um ano você compra, você vai ter R$1. Ah, mas é só R$1. Não é só R$1, né? Vamos pensar como é que seria para R$1 para você ganhar R$1 no seu trabalho. Você tem que pegar ônibus lotado, você tem que acordar cedo, tem que estressar no trabalho, estressar no ônibus, pegar chuva, pegar sol, pegar calor. E aí você está ganhando R$1 no ano, mas esse R$1 ele vai crescer e ele pode valorizar. Então, tem várias características que são muito boas e é importante você saber, você falar aqui. Outra coisa é a injeção de imposto de renda, né? Em alguns casos, tem que seguir alguns casos, como por exemplo, tem uma certa porcentagem de cotistas para um fundo imobiliário poder ser isento. Então, já se fala em aumentar essa quantidade, né? Porque eles querem dificultar. Mas, por enquanto, ainda tem uma certa porcentagem, não vou lembrar agora de cabeça quanto é a porcentagem, mas tem uma certa porcentagem de cotistas para que aquele fundo ele seja considerado isento de imposto de renda. Outra coisa é a duração, tá? Geralmente eles vão ter uma duração ali determinada, né? Porque se você for pensar no IPCA, o IPCA tem 2029, ok. O Renda Mais 2030, que vence lá em 2049, por exemplo. Aqui não, que é o prazo indeterminado, né? Quando você vê as características, vamos já falar sobre elas, você vai ver lá o prazo indeterminado, tá? Não tem isso. Outra coisa é a forma jurídica, porque o fundo imobiliário ele é constituído de uma forma de condomínio fechado, onde não é permitido resgatar as cotas antes do fim do prazo de duração do fundo, né? Tem alguns fundos que vão ter fechados nesse sentido, então é importante observar isso. Mostrando agora fundos imobiliários que são muito bons aí para quem quer, né? Ter ali investimentos na aposentadoria. E o que eu vou falar agora é o KNCR11, ele pertence à
que né, rendimentos imobiliários fundos. Ele tá aqui, o valor da cota dele hoje, eu tô gravando esse vídeo, R$ 102,90. Com relação aos seus dividendos, nos últimos 12 meses, tá ali com 11,82%. O PVP tá 1,01%, né, aproximadamente aí, um preço justo. A liquidez diária tá 10,33 milhões, ou seja, tá muito boa. E a variação ali tá de 12,07%, né, positivo. Então tá também muito boa. Mas algumas informações aqui, nós sabemos que o público dele é o público geral, o mandato dele é TVM, né, que é Títulos e Valores Imobiliários, o segmento dele também é TVM, o fundo dele é um tipo de papel, o prazo dele é indeterminado, ele é de gestão ativa, a taxa de administração dele é de 1%, a vacância é 0%, que é muito importante. Temos aqui informação sobre o número de cotistas e de cotas emitidas. Sabemos ainda que o valor patrimonial dele por cota e o valor patrimonial dele geral. E ele pagou de último rendimento R$ 1,16. O segundo fundo é o BTCI11, ele pertence ao fundo BTG Pactual Fundos de CRI. Ele está custando hoje, né, R$ 9,27. O dividendo dele está de 11,95%, o PVP está de 0,93%. Ou seja, está abaixo do preço justo, a liquidez diária está de 1,38 milhões e a variação dos últimos 12 meses está de 3,46%. As informações aqui com relação a esse fundo, nós temos o público-alvo, é o público geral, ele também é de TVM, o mandato dele, o segmento também TVM, ele também é um fundo de papel, o prazo dele também é determinado, a gestão dele também é ativa, a taxa de administração é 0,95, que está abaixo, né, da outra, a vacância é de 0%, o número de cotistas e o número de cotas emitidas também temos aqui informação. O valor patrimonial dele por cota e o valor patrimonial dele também aqui temos informação. E o último rendimento dele foi de 9 centavos. O último que eu vou falar é o GARE11, que pertence à Guardian Real Estate. Ele está custando hoje R$ 8,82. Com relação aos seus dividendos, está de 11,73%. O PVP está de 0,98%, ou seja, diríamos ali que está abaixo do preço justo. A liquidez diária dele está de 4,55 milhões e a variação nos últimos 12 meses está de 11,50%. Aqui mais informações sobre esse fundo. Nós temos que o público dele também é o público geral, o mandato dele é híbrido, né, diferente dos outros dois que era de TVM. O segmento também é híbrido, diferente dos outros dois que era TVM. Ele é um fundo de tijolo, né, lá os dois eram de papel. O prazo de duração dele é indeterminado, a gestão dele também é ativa. A administração dele vai de 0,94% a 1% ao ano sobre o PL. A vacância também é 0%, que é muito bom. Temos ainda aqui informação sobre o número de cotistas e número de cotas emitidas. O valor patrimonial dele por cota, também temos informação. O valor patrimonial dele de 1,34 bilhão. E o último rendimento dele foi de 8 centavos. Então no vídeo de hoje era isso, eu espero que você tenha gostado, que a gente apresentado opções que para você façam sentido ter na sua aposentadoria e que você comece a investir neles hoje, amanhã, né, porque hoje o mercado já está fechado. Então é isso, obrigada por assistir meu vídeo até aqui, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para quem você quer que aposente também com segurança, juntamente com você. Então é isso, obrigada por assistir meu vídeo até aqui e eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!